Glória a Deus. Nós, como eu falei hoje, nós estamos hoje olhando essa última parte do nosso estudo, que é a fidelidade de Deus e a recompensa do serviço a Cristo. E a nossa leitura do dia de hoje, irmãos, está lá na segunda carta que Paulo escreve a Coríntios, no capítulo de número 5, versículo de número 10. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, versículo de número 10. É que a primeira carta, no capítulo de número 3, nós também vamos passar por lá, por isso que eu estava com ela na cabeça. Eu não tinha aberto ainda no versículo 10 aqui. Amém? Glória a Deus. A fidelidade e a recompensa do serviço cristão é o estudo 822 do nosso currículo doutrinário. Você sabe, eu sempre gosto de lembrar você que 822 significa 822 semanas. Né? Que nós estamos aí gradativamente e de maneira bastante organizada fazendo esses estudos da Palavra de Deus. Diz assim a minha Bíblia e a sua também, quando querem a Palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. Amém? Glória a Deus. Que tiver feito por meio do corpo. Chegamos ao terceiro e último estudo. No primeiro conhecemos as três grandes personagens do plano de Deus: Israel, o canal por onde veio o Messias, a igreja, o mistério em que os judeus e gentios tornaram um só corpo, e as nações alcançadas pelas bênçãos prometidas a Abraão. No segundo estudo seguimos o mapa de Daniel, que ele recebeu no exílio, os impérios dos homens que sobem e caem um depois do outro, até a pedra cortada sem mãos ferir os pés da estátua e o reino de Cristo encher a terra inteira. E agora o último estudo que nós vamos tratar hoje vai tratar um pouquinho sobre a questão do reino vindouro, né? Da pessoa do Senhor Jesus Cristo e o que nós podemos esperar a respeito disso. Nesse terceiro estudo, né, a gente vai olhar um pouquinho a questão dos galardões. Hoje eu mandei uma mensagem para você um pouquinho mais cedo, eu não sei se você conseguiu pegar ela, só deixa eu ter certeza aqui que a gente está com o áudio ligado. Estamos com o áudio ligado, glória a Deus. Eu não sei se você pegou a minha mensagem hoje mais cedo para você, e eu falei assim na mensagem: só o fato de nós sermos salvos na pessoa de Jesus já é uma maravilha, amém? Nós somos salvos, irmãos, não é? Isso é extraordinário. Só que antes fosse só isso, Deus tem mais para nós. Deus tem mais para nós. E o nosso estudo hoje vai se debruçar nesse período, não é? Depois do arrebatamento da igreja. O pastor José Wellington fala que missão se faz de olhos dobrados, joelhos molhados e coração quebrantado. A missão se faz a partir de uma intenção real e você pode ter certeza que há recompensa, porque Deus é bom. Tem recompensa no céu para quem faz a obra de Deus, porque Deus é bom. A recompensa ela não vem, irmãos, porque nós merecemos recompensa, mas é porque Deus reconhece o nosso coração. Deus reconhece você. Não é? Eu acho que uma das frases mais complexas que a gente usa na nossa expressão cristã e muitas vezes religiosa é: Deus me conhece. Deus me conhece. Eu acho isso um perigo em certo ponto, né? Porque realmente Deus te conhece. Deus sabe exatamente quem você é, Deus sabe as coisas que você pensa, Deus sabe a maneira como às vezes você comete alguns julgamentos, como você peca. Deus te conhece. Mas ao mesmo tempo também é um deleite para nós que Deus nos conhece. Porque mesmo Deus nos conhecendo, Ele nos ama do tanto que Ele nos ama. E Ele ainda consegue discernir, como a Bíblia fala sobre a palavra de Deus, as intenções do nosso coração. Diz que a palavra de Deus ela é eficaz, é fiel. E ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela vai desde lá da separação entre a alma, o espírito, as medulas, não é? E ela é apta para discernir a intenção do coração. Deus sabe o que nós pensamos. Deus sabe pela qual maneira, a motivação pelo qual nós viemos no culto essa noite, não é? Certa vez eu estava aqui no início de um dos nossos cultos e tal, e as crianças estavam fazendo muita bagunça, mas muita bagunça mesmo. Você sabe como é que é ter filho pequeno na igreja, né? E você está se preparando para o culto, você está servindo a Deus, você vai pregar naquele dia. Eu não sei se você já teve a experiência de estar no púlpito pregando alguma vez, irmão, mas eu não me acostumei ainda não. Eu sempre estou nervoso, eu sempre estou falando: rapaz, os irmãos vão vir hoje, eu preciso dar uma palavra para eles que seja da parte de Deus, como é que nós vamos fazer isso e tal, não é?
E aquele dia, mais uma vez, início de culto, e eu preocupado com as coisas do culto, e essa turma fazendo aquela bagunça dentro da igreja, e eu chamando a atenção, e bravo, e um casal chega para mim: pastor, não briga assim com as crianças não, que a gente só vem aqui por causa deles. Não é? E aí você fala: eu entendi que, irmão, entenda uma coisa. As pessoas vêm para a igreja e servem a Deus por causa de Deus. E você precisa de ter isso em você. E com isso eu quero te dizer duas coisas. A primeira é que você não tem que olhar para o lado para servir a Deus. E a segunda é que, servindo a Deus, você tem que servir quem está do seu lado. A nossa fé para com Deus, ela vem com esse sabor de nós recebemos a nossa salvação, e não é só um sabor, é a realidade, não é? Mas muito maior do que essa realidade, se você é salvo no Senhor Jesus, você vai olhar para aquilo que você pode fazer para Deus. E quando você fizer aquilo que você pode fazer para Deus, Deus vai olhar para você. Mas por esse caminho, não é? A primeira parte que a gente para então é a respeito do tribunal de Cristo, não é? E a leitura que a gente fez em 2 Coríntios fala que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E esse tribunal é diferente do tribunal do trono branco que aparece no juízo final. O tribunal de Cristo é um tribunal onde Cristo vai entregar os galardões pela obra que nós fizemos na terra, para Deus. E aí o pastor Antônio Gilberto certa vez foi perguntado por isso, e eu estava no dia que ele fizeram essa pergunta para ele, e eu me deliciei sobre isso, né? Pastor, se vão fazer diferentes, vão dar diferentes galardões para diferentes obras, como é que a gente vai fazer com a inveja? Ah, porque o irmão recebeu mais e tal. No outro, por exemplo, o outro que vai pegar as obras dele vai parecer palha. Como é que vai fazer isso aí? Bom, você tem que entender que as nossas emoções e os nossos sentimentos, eles vão ser restaurados no céu. Vai ser diferente. Você vai ter a maneira como você vai ver a vida e vai ver o passado vai ser restaurado. Hoje, você sente rancor, raiva, não é? Hoje você se sente diminuído. Hoje você tem complexos. No céu não, irmão. Tudo isso vai ser resolvido. Tem o hino da harpa que para mim resume muito essa nossa entrada no céu. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão satisfeitos à sua mansão. Sabe o que você me diz? Que ninguém vai chegar no céu. Puxa, cheguei no céu. Isso aqui é o céu. Todo mundo vai chegar no céu satisfeito, irmão. Ninguém vai entrar na glória insatisfeito pela vida que teve, pelas coisas que passou, pelos problemas que sofreu, não. Todo mundo vai entrar no céu satisfeito com aquilo que está sendo apresentado para ele. O céu é um lugar de satisfação plena, irmão. Ah, mas o céu não vai ter, pelo menos cheguei no céu. Não vai ter essa expressão no céu. Pelo contrário. O céu é um lugar de glória, de aleluia. Cheguei aqui porque a mão de Deus me ajudou. É por isso que o tribunal de Cristo, ele não é uma ofensa. Ele não é que os católicos têm, como é que chama? É um purgatório. O tribunal de Cristo não é um purgatório. Ele é um lugar de revelação e de bênção, não é? Para a glória do nome de Jesus. Nós vamos dar uma olhadinha nisso aqui agora, não é? Todos deverão participar dele e tal, como está dizendo aqui no nosso texto. Essa questão já foi resolvida de uma vez por todas. Vale notar, inclusive, que a palavra grega usada para mal nesse versículo, né, pelas más obras e pelas boas obras, que é paulos, significa que vai ficar como algo sem valor, inútil e imprestável, e não um pecado a ser condenado. Ou seja, as obras aqui elas vão ser divididas em dois aspectos: obras úteis e inúteis. Bom, tem muita coisa que a gente faz na igreja que é inútil. Não foi isso que Jesus falou para Marta? Marta, você está atarefada com muitas coisas, uma só é necessária. Marta estava preocupada, irmão, com a comida da mesa. E pelo amor de Deus, eu não estou dizendo para nós que o nosso Friends Forever não é bom, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que no melhor da nossa reunião, irmão, aquilo é a nossa expressão terrena da nossa comunhão. Entenda isso. Eu não estou dizendo que ela não faz parte, pelo contrário, ela abre uma porta para que nós desfrutemos de uma outra comunhão, mas entenda isso. É por isso, por exemplo,
que a nossa reunião, quando nós temos, por exemplo, essas coisas que são, entre aspas, extra, ela é muito mais importante para que as pessoas que não nos conheçam, que não nos conheçam, por exemplo. É um excelente momento depois do culto para a gente sentar com aquela primeira pessoa que veio pela primeira vez na igreja para nos conhecer. Para nós, o objetivo do almoço junto com os irmãos não é para que nós nos confraternizemos entre nós, mas é para que nós demos oportunidade para aquelas pessoas que vieram para estar conosco nos ouçam fora de um ambiente que para eles é estranho, que é o ambiente de culto. E é por isso que nós fazemos. Agora, do ponto de vista espiritual, irmãos, entenda, tem muita coisa que nós fazemos que é inútil, não é? Que nós oferecemos, mas é inútil. Nós poderíamos aqui falar de centenas de coisas que a gente faz que é inútil. Mas o trono branco vai revelar para nós quanto esforço que a gente fez que, não é? Eu dou para você, por exemplo, um exemplo disso, né? Eu dou para você um exemplo de exemplo. No Brasil, há pouco tempo atrás, uma denominação regional no Brasil passou uma circular falando que usar a internet era pecado. Não é? Que era pecado usar a internet e tal, portanto ele estava dizendo para os irmãos que não deveriam acessar a internet. E para que todos os irmãos tivessem acesso a isso, eles publicaram na página oficial do Facebook daquela denominação. Não pode usar a internet, eles publicaram na página oficial do Facebook. Quem postou pecou? Muita coisa, irmão, que... Por exemplo, o pastor Joel gosta sempre de falar sobre isso. Quando os bolcheviques entraram em Moscou, na Revolução Russa, a igreja ortodoxa russa estava em concílio. Eles estavam fazendo a convenção deles lá. Entre aspas, a CGADB da igreja ortodoxa na Rússia. Você sabe qual que era a discussão que eles estavam tendo enquanto os bolcheviques estavam entrando em Moscou? Qual que ia ser o tamanho oficial das velas nos cultos? A altura das velas. E estava uma briga enorme, porque alguém estava falando 7 centímetros, o outro estava falando 12. Eles estavam brigando, estavam quase se degladiando por causa disso. E a Revolução Russa entrando em Moscou para prender os sacerdotes da igreja ortodoxa. Matar muitos deles. E eles estavam discutindo isso. Como é que você acha que isso vai ser recebido no tribunal de Cristo? Essas discussões. Não é? A palavra de Deus nos fala que isso não vai impedir que as pessoas alcancem a salvação. Essas discussões que nós temos. Esses valores que nós montamos para nós. Mas que isso vai ter testado pelo Senhor. E ainda mais, eu digo para vocês também como uma questão bastante para ser ponderada. Muitas delas que nós estamos dando como exemplo aqui, Jesus vai ter outros. Que talvez sejam muito mais complexos daquilo que nós estamos falando hoje. Alguns valores que nós criamos para nós, que Deus vai olhar para isso e vai... eu vi a intenção do coração de vocês sobre isso. Não é? Vamos lá. Quando que acontece esse tribunal de Cristo? Vai acontecer logo depois do arrebatamento. O primeiro evento, logo depois do arrebatamento, né? Que a palavra de Deus fala em Apocalipse 19, 7 e 8, as justiças dos santos, vai ser feito logo depois do arrebatamento. Ou seja, o primeiro evento, irmãos, pós-arrebatamento, é o tribunal de Cristo. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, né? E aí a gente entra nesse aspecto da igreja e a dimensão do reino de Deus. Por que isso é importante? Porque o tribunal de Cristo dá para nós que nós estamos aqui hoje, irmãos, manifestando o reino de Deus através da pregação do Evangelho. E aí o que é importante? O que é que nós estamos fazendo, irmãos? O que é que nós estamos buscando, não é? Para manifestar o reino de Deus aqui na Terra. Como é que nós estamos buscando manifestar o reino de Deus aqui na Terra? Qual que é a nossa maneira de fazer isso? Porque existem muitas maneiras de fazer isso. E cada grupo que se considera cristão e se chama de filhos de Deus aqui na Terra, tem uma expressão diferente disso. Alguns dias atrás eu estava falando com um casal e o casal estava dizendo assim, pastor,
É tanta diferença, né? Quem está certo, não é? Quem é que está certo? Alguém está certo. E o problema de sobre estar certo é que todo mundo diz que está certo. Mas alguém que está dizendo que está certo está errado. Como é que faz? Nós precisamos de olhar pelo modelo que a palavra de Deus nos dá, não é? O reino de Deus não é apenas uma realidade futura. Ele está presente aqui agora através do trabalho da igreja. E o trabalho da igreja, às vezes, ele é menosprezado. Por exemplo, o próprio Jesus, quando começou a expulsar demônio e curar as pessoas, o povo disse que ele estava com Beelzebul. Os nossos irmãos no passado, principalmente dentro da Assembleia de Deus, que é onde nós estamos, não é? Por diversas vezes, os irmãos assembleianos eram chamados no interior do Nordeste do Brasil como bodes. Porque aquilo que eles faziam era considerado até muito como magia. Alguns padres chamavam os pastores, na verdade, de endemoniados. Tratavam eles como endemoniados. Uma das maiores referências que eles tinham isso, foi, olha, o culto deles é à noite. E até por isso, isso é um fun fact a respeito da nossa história. Você sabe por que o culto da Assembleia de Deus era à noite no Brasil? Eu já contei isso para alguns. Por que o culto da Assembleia de Deus no Brasil é à noite e aqui nos Estados Unidos o culto de qualquer igreja é da manhã, no domingo de manhã? Por quê? Porque lá no Brasil, quando nós começamos como movimento, a gente queria alcançar os católicos. E a missa era de manhã. E ninguém perdia a missa. Então o nosso culto ficou à noite. E virou uma tradição nossa no Brasil ter o culto à noite. Só que é só no Brasil, irmão. Se você for em qualquer outro lugar, os cultos das igrejas são da manhã. Não é? Na América Latina o culto é mais à noite. Né? Por quê? Por conta disso. Porque as pessoas não compareciam no culto da igreja evangélica no domingo de manhã. Porque eles estavam lá, igreja católica. E até isso foi tratado como mais uma referência de que as coisas que nós fazíamos eram contra a vontade de Deus. Os sinais que aconteciam na nossa igreja eles chamavam de feitiçaria. Mas isso aconteceu com o Senhor Jesus também. Irmãos, o nosso trabalho ele precisa ser focado e manifestado através da obra de Deus na vida da pessoa. Manifestarmos o reino de Deus através dos sinais de Deus na vida das pessoas. De que maneira? É hora de nós, de novo, irmãos, nos debruçarmos a que Deus manifeste o seu poder no nosso meio. Essa hora final da igreja, nós não podemos ficar só com teologia, irmão. Nós não podemos ficar simplesmente como explicando as coisas do reino sem viver as coisas do reino na nossa vida. Nós não podemos ficar explicando só sobre uma coisa que vai vir no futuro sem ser manifestada agora. É tempo de nós pedirmos manifestação genuína da pessoa do Senhor Jesus no nosso meio. É isso que demonstra que o Rei está no nosso meio para a glória do nome do Senhor Jesus, não é? Observe, quando Jesus fazia esses milagres, ele falava assim, é chegado a vós o reino de Deus. Está aqui. Não é? Eu acho muito bonito a nossa amizade, mais uma vez eu gosto de tratar isso, porque, sabe, a partir daquilo que nós vivemos bem, é que nós podemos ir para um segundo estágio. E graças a Deus, irmão, aqui no nosso meio, e em vários lugares que a gente tem passado, no meio da nossa igreja, nós temos vivido um tempo de amizade, de alegria, de bênção, não é? E é até um lugar onde nossa igreja tem sido atacada, às vezes da unidade, alguma tristeza aqui, lá para atacar a unidade da igreja e tal, mas nós temos mantido firme na unidade, nós precisamos ir para o próximo passo. A nossa unidade não pode estar na afinidade que nós temos a respeito das coisas de Deus. Eu ouço com alegria quando alguém vem assim e fala assim, pastor, eu gosto aqui, a Assembleia de Deus é minha casa, a Assembleia de Deus aqui é o jeito que eu gosto do culto, a liturgia que eu estou acostumado, bênção, que legal, maravilha. E aí? E aí? E o perdido, irmão? E aquele que está sem receber a palavra? E aquele que está morrendo no inferno? Que bom que nós gostamos de estar juntos. Essa é uma bênção. Vamos multiplicar isso muitas e muitas vezes, mas junto com aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Que nunca ouviram falar de Deus. E é isso na vida deles através de um milagre da parte de Deus, não é? O poder genuíno do reino em operação presente, ele aparece através de tudo aquilo que nós fazemos. Toda a história após Jesus prova isso.
no ministério dos apóstolos, pessoas eram salvas, enfermos eram curados, demônios eram expulsos. O poder que havia no reino estava operando através dos homens. E Paulo deixava claro que o reino de Deus não consistia em palavras, mas em poder. Em outra expressão, ele fala, não é comida nem bebida. Eu acho bonito, por exemplo, não é? Muitas vezes, muitos trabalhos fazem isso, e nós temos lugares onde a Assembleia de Deus faz bastante isso. Faz, por exemplo, o trabalho de ajuda aos necessitados, não é? Alcança, nós, por exemplo, no Haiti, irmãos, nós temos um trabalho extraordinário que os irmãos estão fazendo ali, escola, em Moçambique. Nós já furamos 2 poços de água, na verdade que já furamos 4, porque teve que furar de novo os poços lá e tal, né? Furamos poços de água, temos escola sendo construída, bênção. Não é? Em muitos lugares a gente atende necessitado, faz visitas. Esse final de semana mesmo lá na nossa sede eu estava vendo os irmãos anunciando que no final do culto tinha lá a cesta básica para quem quisesse pegar. Não é? Necessidade das pessoas, isso é maravilha. Fizemos muito cesta básica aqui na igreja de Los Angeles por muito tempo, não é? O pastor Alexandre fez a cesta básica aqui, principalmente na época da pandemia, ajudando os irmãos em Garden Grove também, quando o pastor Pedro estava lá, também entregou ali muita cesta básica, no momento de necessidade, maravilha, bênção de Deus. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida. Uma coisa não impede que nós façamos a outra, mas nós não podemos entender que se isso não estiver acontecendo, é isso que denota o reino de Deus. Não, irmãos. O que você prefere? Alimentar a carne de uma pessoa e ela ir para o inferno? Ah, mas não dá para fazer as duas coisas? Dá para fazer as duas coisas, mas primeiro a alma. Primeiro a alma. E se para alcançar a alma nós tivermos que chamar a atenção talvez com uma comida, beleza, vamos fazer. Mas primeiro a alma. Nós não podemos mudar a necessidade das pessoas, irmãos. As pessoas precisam da salvação em Jesus Cristo. Elas precisam primeiro disso. Elas precisam primeiro ouvir falar de Jesus. Não é? Eu ouvi isso com bastante atenção na escola. Nós estávamos fazendo um seminário ali na Fuller. De um dissidente do trabalho pentecostal no Brasil, aceitou Jesus no meio dos pentecostais, mas agora estava junto com os batistas e estava reclamando do trabalho da Assembleia de Deus no Brasil. Falando o seguinte, a Assembleia de Deus chega lá na favela, mas não tira a pessoa da favela. A pessoa continua morando lá na favela. E eu perguntei, levantei a mão, eu falei assim, desde quando você trabalha da igreja? De tirar as pessoas da favela? Onde é que está isso na Bíblia, que é trabalho da Bíblia? Ah, mas é que os irmãos vendiam as coisas e davam para os menos pobres. Mas diz que eles tiravam eles da favela ou dos lugares mais difíceis de Jerusalém e mandavam para morar na casa que eles tinham vendido. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu não estou dizendo para você que nós não devemos ajudar os nossos irmãos em necessidades. O que eu estou dizendo para você, e isso é fato, de que nós não podemos julgar simplesmente pelo fato de alguma coisa na vida material da pessoa ter acontecido. Isso quem diz é a teologia da prosperidade. Que o sinal de que Deus abençoa a pessoa é que alguma coisa estava lá. Eu falei assim, explico isso de maneira mais profunda. A pessoa vem e aceita Jesus na casa de Deus e ela vive na favela. Só que os filhos dela não vão viver. Por quê? Porque ele estava na favela por uma questão de necessidade, por uma questão de falta de acesso, muitos deles por uma questão de vício. O cara era viciado em álcool, não conseguia ter dinheiro para pagar nada, mas agora que ele aceitou Jesus, ele largou o álcool. E agora ele vai ser um bom pai em casa. E os filhos dele vão aprender agora a ser crentes. A próxima geração não vai morar na favela. E a próxima geração daquele pai agora que aprendeu com um pai que foi salvo, que saiu da favela e agora mora numa casa muito melhor, os filhos dele não vão nem mais morar na casa melhor. Os filhos dele agora vão ser grandes pessoas da sociedade. Porque aprenderam de um pai que viu no testemunho de um avô a mudança de vida e aquilo vai para a próxima geração. E a Assembleia de Deus do Brasil está cheia desse exemplo. Que maneira, irmãos? Muitos dos nossos netos de pastores que aceitaram a Jesus lá no começo da Assembleia de Deus, hoje são promotor de justiça, juiz, médico, militares de alta patente. Por quê? Porque é geracional a coisa. Vai andando. Então não vem dizer para mim que a Assembleia de Deus não fez esse trabalho. Ele fez o trabalho mais difícil. Ele não pagou para que alguém saísse de lá. Ele ensinou como que viver uma vida direita pode mudar gerações inteiras. E é aí que mora
o sinal verdadeiro da igreja. Não que a igreja muda a sociedade, a igreja muda o indivíduo. E o indivíduo mudado vai mudar qualquer lugar que ele chegar. Amém. A pessoa com fé em Deus, transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, qualquer lugar que ele chegar, ele vai ser bênção. Então é muito mais do que simplesmente, não, eu vou tirar você aqui da favela, vou falar, não, é muito melhor do que isso, para a glória do nome do Senhor Jesus, não é? Desse modo, a fidelidade que exercemos hoje, na realidade presente do reino, é que cada pessoa alcançada pelo Evangelho, cada alma salva, tudo é realizado para que Deus, determinando a sua autoridade, manifeste o seu reino futuro através do sinal na vida das pessoas. Ou seja, se Deus é poderoso para tirar essa pessoa do fundo do poço do pecado e transformar a vida dela, imagina só o reino futuro, quando Jesus vier reinar sobre toda a terra. Glória a Deus. Se é capaz de nós mudarmos hoje a perspectiva de vida, ainda estando debaixo de todas essas leis terrestres que nos regem, imagina só quando o Rei perfeito vier na sua glória, para a glória do nome de Jesus. Nós somos o sinal, irmãos, vivendo uma vida diante de Deus, de que Deus é poderoso para transformar toda a terra para a glória do nome de Jesus. Pequeno parênteses, tá frio aqui dentro? Hã? Tá bom? Amém. Glória a Deus. Se tiver frio, dá uma passadinha ali, dá uma aumentada ali, fazendo favor, que eu tô vendo o brother Mike ali com um pouquinho de frio. Glória a Jesus. Vamos lá. Vamos falar só um pouquinho sobre os materiais, irmãos, dessa nossa obra. Se o tribunal existe para avaliar o nosso serviço, a Escritura nos dá uma imagem muito concreta de como é esta avaliação. E eu quero gastar alguns minutos aqui, dos poucos que eu tenho. A primeira coisa que a Bíblia dá, ela dá um fundamento para esses materiais, não é? E o fundamento desse material está lá no versículo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo de número 3. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 11, fala assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento da nossa obra. E a Bíblia fala que ninguém pode colocar um outro fundamento. E aqui, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Pelo amor de Deus, não cai na falácia dos coaches. Pelo amor de Deus, não caia na falácia da psicologia moderna. O fundamento da nossa vida é a pessoa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu acho muito legal, e as irmãs amam isso. Não, porque nós vamos tratar o nosso perfil porque o fulano de tal, ele é fleumático, mas ele tem também... Legal, isso eu acho legal demais. Irmão, uma vez eu fui numa palestra, e a palestra estava falando sobre perfis, não é? E teve até um irmão da nossa igreja que ficou bravo de assistir a palestra. Falou, isso é tudo santeria. Falou que era feitiçaria aquele negócio. Não é, irmão, era psicologia. É olhar como é que funciona, né, os diferentes comportamentos humanos, etc. Só que o problema disso é que a pessoa falou assim no final da palestra: se não fosse isso, se eu não soubesse lidar com isso, meus filhos tinham se matado lá em casa. Eu falei, que exagero. Como é que milhares de famílias criaram seus filhos sem isso aí? O mundo chegou até hoje sem isso. Você dizer pra mim que os seus filhos não se mataram em casa porque você sabe ler perfil, traço psicológico das crianças, traço de caráter das crianças? Por favor. Agora, com isso posto, é importante para nós, irmãos, entendemos que o fundamento que pode alicerçar nossa família é a pessoa de Jesus. Nós precisamos voltar ao básico, irmão. Eu não estou mais uma vez dizendo para você que as ferramentas, elas não são importantes, elas não são boas, elas não podem ser aplicadas, mas são ferramentas. O fundamento ainda precisa ser a pessoa de Jesus. Os nossos filhos precisam aprender arrependimento na pessoa de Jesus. Não é porque tem muita gente que aprende a ler comportamento, aí muda o comportamento e acha que tá bom. Não, irmão. Se a pessoa não aprende sobre pecado e sobre arrependimento, ela vai estar alicerçando a sua vida sobre outro fundamento. Um fundamento do autoconhecimento, da autocapacitação, da autossuperação.
Irmão, vai dar ruim. O fundamento é a pessoa de Jesus. Ele é o fundamento. Nós não podemos construir um edifício sobre outro fundamento. Na igreja isso é muito importante, irmão. Às vezes alguém parece e fala, pastor, que interessante, porque a gente precisa de ler as pessoas e o comportamento. Não, irmão, a gente precisa de orar. E pedir para Deus nos mostrar, irmão, como é que nós vamos poder trabalhar uns com os outros. É importante ter ferramentas? Claro que é. Nós somos treinados em muitas ferramentas no pastorado. Mas sem a graça de Deus e sem a unção de Deus não presta para nada, irmão. Vai dar ruim. Vai ser ruim, não é? E aqui o primeiro item que alguém fala, né? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 do 13, vai dizer assim: e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, e aí um dia com D maiúsculo, né? O Emera declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual será a obra de cada um, ou seja, as obras de cada um de nós vai ser testadas por Deus através do escrutínio divino, e ele é fogo consumidor. Agora, irmão, eu estava vendo as crianças hoje em casa e dando instrução para os dois, não é? Falando sobre os dois, sobre comportamento. Olha o copo que você deixou lá. Olha como é que você viu, isso aqui, ó, deixou isso aqui desse jeito. E a gente, como pai, vai chamando a atenção das crianças, né? Agora, se o nosso escrutínio, irmão, passa pelos filhos, mostrando para eles as obras deles, como eles podem fazer melhor, você imagina de Deus para nós. Já pensou, irmão? Deus olhando o que a gente fez para ele e passando pelo crivo dele. Você já pensou o crivo de Deus sobre as coisas que a gente faz? Eu não estou dizendo o amor de Deus, irmãos. Meus filhos se comportam mal, ou às vezes fazem alguma coisa na maneira como eles estão fazendo, e eu tenho uma melhor maneira deles fazerem. Mas você sabe, você é pai e mãe como eu. Nós amamos os nossos filhos. Quando você chama a atenção de um filho para se comportar melhor, não é porque você não ama, pelo contrário. É que você olha para o seu filho e fala assim, se esse menino colocar para fora o potencial que eu sei que ele tem... Cheguei aqui hoje, tinha um dos nossos filhos aqui ensaiando o saxofone. E o maestro falou assim para mim, falou, pastor, eu estava olhando aqui, capacidade para fazer isso e tal, conseguiu pegar e tal, e eu estava conversando com o pastor. Sabe o que às vezes me pega? É porque se tivesse um pouquinho mais de disciplina... Aí alguém pode olhar e falar assim, mas poxa, pastor, que bom que tem isso. Irmão, para pensar. Quando a gente olha para os nossos filhos, que a gente fala que eles querem que a gente tenha melhor, não é porque a gente não está feliz com o que tem. É porque a gente sabe para onde pode ir, irmão. Com um pouquinho mais de disciplina, com um pouquinho mais de jeito. Não é? Eu acho que o fato de nós estar vivendo numa geração tão traumatizada com as mudanças que aconteceram nos últimos 30, 40 anos, isso coloca um pouquinho de carga em nós agora, de até não ser um pouquinho mais cuidadosos. Essa eu acho que é a palavra melhor, não é? Para que os nossos filhos manifestem comportamentos que amanhã ou depois podem levar eles a lugares extraordinários. Eu estava vendo uma pesquisa essa semana e o governo americano está preocupado com isso. Que uma grande parte dos jovens entre 18 a 25 anos de idade estão fora do mercado de trabalho. Sabe por quê? Não quer trabalhar. Não quer trabalhar. É melhor ficar em casa à custa dos pais. Porque está tudo bem. Agora por que está assim? Isso é uma geração traumatizada criando a outra. Não, meu filho, eu não quero que meu filho passe dificuldade. Eu não quero que meu filho... Irmão, não é dificuldade, irmão. É disciplina. Não é? O primeiro tipo de obra que Deus mostra aqui, falando através de Paulo, é o ouro. E o ouro, irmãos, é um material raro e de alto valor. O ouro é o metal da glória de Deus, o mesmo usado no lugar santíssimo. Olha que coisa extraordinária. Tudo no tabernáculo era de madeira de acácia, coberto de ouro. A madeira fala da humanidade, não é? Material humano, coberto de ouro da glória de Deus, ou seja, a madeira desaparecida. Há obras que nós fazemos, irmãos, onde nós desaparecemos, o que aparece é Deus. Essa obra vai passar pelo fogo.
quando ela for queimada pelo fogo, a madeira que está por dentro, se aquilo tiver coberto de ouro, a madeira vai desaparecer, vai ficar só a glória de Deus. Irmãos, tem coisas que nós fazemos para Deus que é só para glorificar o nome de Jesus. E você sabe, na sua vida, como isso é. Quando você fica feliz, quando você, inclusive, se sente consumindo a você mesmo, mas se alegra porque você viu o nome de Deus sendo glorificado. A pessoa de Jesus sendo glorificada. Essas obras vão ser manifestas naquele dia, não é? Outros tipos de obra é a prata. E a prata, ela tem grande valor. E ela também é nobre. Só que ela tem mais abundância do que o ouro. E ela tem um propósito diferente. As obras de prata, a prata é conhecida na Bíblia como o metal da redenção, usado ao resgate dos israelitas. A obra de prata, irmãos, ela está muito relacionada pela obra do evangelismo. Aquele que se desgasta para que a pessoa seja salva. Não é? Quantos de nós, irmão, já nos desgastamos para ver uma pessoa crente no Senhor Jesus, não é? Algum tempo atrás eu estava conversando com um dos amigos lá no lugar onde a gente leva as crianças para fazer jiu-jitsu, e eu falava assim para ele, falei assim, você sabe por que eu estou aqui? Eu sei, o senhor veio trazer os filhos. Não, eu vim aqui atrás de você. Eu vim aqui porque eu vim aqui e eu quero ganhar você para Jesus. Não, eu gosto de Jesus. Eu não quero que você goste de Jesus. Eu quero que você seja devoto de Jesus, doidinho igual eu por ele. A obra pela redenção, irmãos. O desgaste da nossa vida pela obra da redenção das pessoas. Não é? A gente estava cantando esses dias atrás, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Não é? A obra que se manifesta na prata, prata purificada pelo fogo, para a redenção daqueles que não conhecem. Pedras preciosas. As pedras preciosas eram gravadas com os nomes das tribos de Israel, levadas sobre o coração do sumo sacerdote. Olha que coisa interessante. O material de pedra preciosa ele é muito nobre, não é? Mas você sabia que ele tem muito mais quantidade do que o ouro? Que coisa interessante, né? A pedra preciosa, ela chama muita atenção para si. E a utilidade dela está mais relacionada ao adorno. O diamante tem alguma aplicação de utilidade? Tem. Diamante para cortar, etc. Mas a aplicação muito maior do diamante é para o adorno. As obras de diamante, elas são bonitas porque elas adornam a igreja. Não é? São as obras, por exemplo, que a gente faz para trazer beleza àquilo que nós fazemos para Deus. Elas são preciosas. E elas trazem beleza em cima do peitoral do sumo sacerdote. Nós adornamos, irmãos, as coisas que nós fazemos para Jesus com as obras que nós fazemos com pedras preciosas, mas elas ainda são menores do que o ouro. Elas são menores do que o ouro. Tem muita obra que nós fazemos, irmãos, para adornar a igreja, que elas vão passar no escrutínio de Deus e Deus vai se alegrar com elas. Porque nós fizemos isso para a eternidade. Para que elas sejam lembradas da eternidade. Hinos que nós cantamos, não é? Adoração que nós entregamos a Deus. Que elas vão ser como pedras preciosas gravadas no coração do nosso sumo sacerdote. E aqui eu acho tão bonito porque existe uma teologia que fala que no céu a gente não vai lembrar das coisas. Irmão, essa aqui é a prova que vai ter lembrança. Porque como é que nós receberíamos galardão por obras que nós fizemos aqui se o céu não ia ter lembrança? Isso aqui não são obras que estão sendo lembradas que nós fizemos aqui na terra? As pedras preciosas, irmãos, lembrando de momentos que nós vivemos para Deus na eternidade. Olha só, a eternidade apontando para dias aqui na terra, onde a nossa obra, aquilo que nós fizemos para o Senhor, edificados em Cristo, trouxe alegria ao coração de Deus. Uma delas, o próprio Jesus fala, a alegria diante dos anjos do Senhor, quando um pecador se arrepende. Quem sabe, uma dessas obras, não vai ser aquele dia que você cantou aquele hino no culto, que o coração do perdido se quebrantou por Jesus e resolveu aceitar Jesus. Quem sabe não foi o dia que você sentou durante o Friends Forever, não é? Depois de a gente terminar o nosso culto fazendo aquele trabalho e aquela comida, o tempero especial, pastor, alegrou o coração da pessoa que estava comendo e ela decidiu, entendeu que aquilo era um serviço para Deus e ela vai agora servir a Deus. Quem sabe não é isso?
Porque as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, irmão. As coisas podem ser pequenas e ao mesmo tempo transformadoras. Modificar a vida de uma pessoa para sempre. Um sinal, um detalhe, um amor, um cuidado que nós fazemos para Deus. Não é? E aí começam as obras que não tem tanto assim valia, entre aspas, e eu vou te explicar. As de madeira, por exemplo, a visão é que elas são resistentes, mas queima com facilidade. Sabe o que me diz, irmãos? Que a madeira, ela é o elemento humano na obra de Deus. E ela é importante aqui. Aqui. Mas quando o ambiente muda, quando nós saímos do ambiente das coisas terrenas para as coisas espirituais, ou seja, quando nós entramos no ambiente do fogo, ela não suporta. Ela não aguenta. Tem muita coisa que a gente faz para Deus que é extraordinária aqui, irmão. Vou dar um exemplo para você. Não, irmãozinho, eu lembro que nós fizemos um mutirão, fizemos uma grande igreja, construímos uma catedral, glória a Deus. Aquilo daquela obra que era de pedra preciosa vai ficar. Agora, irmão, quantos bancos tinha para sentar? Quantos milhões de dólares você gastou para fazer aquele trabalho, não é? Irmão, madeira. Não é? Madeira. Isso vai ficar, irmão. Isso vai ficar. Não, eu lembro que nós fizemos um mutirão, irmãos, construímos não sei quantas casas de habitação e tal, irmão, isso vai ficar. Comparado à mansão celestial. Enquanto diz respeito da pedra preciosa, de novo, que você adornou o coração de Deus, se importando com aquela pessoa, que aquela pessoa agora, por conta daquela obra que você fez, alcançou, crê no Senhor Jesus Cristo, bênção, era o ouro revestindo. Agora, que você fez um móvel, e que o móvel era não sei o quê, que você se desgastou para fazer aquele móvel, vai queimar, irmão. Tem muita gente presa na resistência das obras terrenas. Elas vão ficar para trás, irmão. Mas é o seguinte, eu quero lembrar mais uma vez. Quando você vê ela queimar, você não vai se entristecer no seu coração. Porque você vai lembrar que você está salvo na presença de Deus e isso basta. Isso vai te dar felicidade, vai te dar alegria, não é? Glória a Deus. A próxima é o feno. E o feno ele cresce rápido e murcha rápido. Representa a obra movida pelo entusiasmo passageiro, sem raiz profunda. Aqui fala muito, irmão, de pessoas que fomos e tal. E eu lembro que aquele dia nós fomos lá naquele lugar e Jesus salvou mais de 500 pessoas e tal. Aí passa alguns meses, a pessoa está desgastada. Está chateada, está triste. Porque naquela última que ele fez não foi mais 500 pessoas, foi só 50. Né? O feno, irmão. Passou. Um grande avivalista da obra de Deus lá na Inglaterra, nós estamos terminando já, lá na Inglaterra, ele, se eu não me engano, ele teve um culto lá que uma multidão, irmãos, aceitou Jesus. Na semana seguinte, ele largou o ministério e nunca mais pregou pro resto da vida dele. Porque deu uma descarga emocional tão grande nele por aquele momento que ele viveu, que ele nunca mais conseguiu subir no púlpito, porque alguns diziam que ele não se achava capaz de que daquilo nunca mais acontecesse, então ele preferiu nunca mais aparecer. Feno. Cresce rápido, faz grandes coisas. Na igreja é interessante, às vezes as pessoas chegam pra gente e falam assim, pastor, olha, agora, pastor, o senhor nunca mais vai ficar sozinho num culto de quarta-feira. Foi o último culto de quarta-feira que a pessoa veio. Feno. Não é? Não é que ela não é crente, irmão. Entenda isso. Não é que ela não é crente. Mas é que as coisas estão sendo feitas por entusiasmo. Irmão, você sabe qual que é a oração no céu que é ouvida? Não é aquela oração em lágrimas, você sentir a presença de Deus. É aquela oração no dia que você não queria orar. Você estava com raiva. Claro que Deus ouve a oração que você está emocionado. Não é isso que eu estou dizendo, não é? Mas sabe aquela que valeu mesmo assim? Deus do céu olhou e falou assim, hoje ele orou. É aquela que você não estava conseguindo se ajoelhar, mas falou, hoje eu vou orar porque eu preciso orar. Porque eu tenho que orar. Porque aí não é feno, irmão. Não é? Eu lembro que aconteceu isso 2 vezes
enquanto nós estávamos nos jovens. 2 jovens da nossa igreja que foram batizados no Espírito Santo fora de um ambiente de culto. E eu achei isso tão importante para a vida deles. Por quê? Porque uma delas era nova convertida e ela estava falando assim para mim: eu não sei, pastor, porque esse negócio de batismo no Espírito Santo, a gente está ali no meio de todo mundo, as pessoas começam a falar e a gente se empolga por causa do outro. Quando ela foi batizada no Espírito Santo, ela estava sozinha dentro do carro, orando por uma pessoa, pela família de uma pessoa que tinha morrido. Olha que momento espiritual gostoso, né? De uma pessoa que ela nem conhecia. Ela começou a orar dentro do carro e falar: Jesus abençoe o fulano e tal, que tempo difícil. E Jesus começou a alegrar o coração dela, e quando ela começou a falar língua estranha dentro do carro. Pergunta como é que essa pessoa está até hoje. Crente, irmão. Agora, muitas vezes nós viemos para a igreja e nós queremos sentir empolgação, não é? Tem uma pessoa que sempre fala comigo: pastor, porque a igreja no Brasil era aquele mover. Empolgado, irmão. Empolgado com o movimento. Você quer saber o que interessa o céu? Quem é que vai trazer esse movimento, esse avivamento? Não é quem participa. Quem é que está compromissado, irmãos, a descer no inferno e fazer um culto pentecostal? Porque tem empolgado. Irmão, a coisa primeiro que pega fogo no incêndio é a palha, é o feno. Agora, quem é que vai resistir na brasa? Vai ficar lá a brasa viva, acesa, até o fim. É aquele que tem mais resistência. Você olha para o carvão, irmão, parece que ele já está queimado, né? Mas não, ali está o potencial para um calor contínuo durante muito tempo. Só que o que a gente usa para acender o carvão? O feno. A combustão rápida, fácil. Mas aquele que vai resistir é que a gente está interessado. Irmão, o céu está interessado naquele que vai resistir. O céu está interessado em ver quem é aquele que vai resistir muito tempo, com calor, muito tempo queimando, não é? E por fim, a palha. A palha é o resto da colheita, é o que sobra do grão que já foi tirado. Só que a palha está presente, irmãos, enquanto a semente está dentro. Depois que a semente sai, ela não serve mais para nada. Tem muita coisa, irmãos, que nós fazemos para Deus, que elas estão aqui conosco ainda, porque não chegou o tempo da semente sair de dentro. Porque quando a semente sai de dentro, aquilo ali é palha da abóbora que a gente está fazendo. E nós vamos descobrir isso no trono. E nós vamos reconhecer isso diante de Deus. Isso aqui era palha. Isso aqui era palha. De tudo que nós estamos fazendo, isso aqui era palha. Do esforço que nós estávamos tendo para Deus, isso aqui era palha. E era tão importante para mim, mas era palha. Era tão eficaz para mim, mas era palha, irmão. Não é? Mas Deus vai nos guardar. A parte 3, e a gente vai passar isso aqui rapidamente, porque o nosso tempo já terminou, são as 5 coroas que o Novo Testamento apresenta. Depois do momento, não é, do trono branco, do trono de Cristo, do tribunal de Cristo, nós vamos receber então os galardões, o governo e as coroas. É interessante, irmãos, que você saiba disso, que a nossa história não termina em entrar no céu e foram felizes para sempre, não é um conto de fadas. A Bíblia fala que nós vamos governar com Cristo a terra. A igreja vem governar a terra junto com Jesus. O governo das cidades na terra estarão debaixo da autoridade de Cristo e dos santos, a igreja. E isso ele faz mostrando através das coroas que cada um vai receber, não é? A coroa incorruptível, para quem exerce domínio próprio e corre a corrida cristã, não é? Com disciplina, sem deixar dominar pela carne. Existe, irmãos, uma coroa incorruptível esperando aqueles que aprendem, através do Espírito de Deus, dominar a carne. A gente lembra dessas histórias com pesar, porque parece que hoje não acontece mais, mas eu sei que acontece. E vai acontecer cada vez mais na nossa hora do fim. Irmãos e irmãs que oravam 8 horas por dia, 4 horas por dia, de joelho, irmão. Não é? De joelho. Por quê? Porque não tinha mais o que fazer? Não, porque tinha muita coisa para fazer, e se não orasse não conseguia fazer o que precisava. Coroas incorruptíveis, irmãos, que colocavam a carne de lado.
Deixavam a carne de lado. A gente teve agora no Brasil uma época, e isso continua acontecendo, mas parece que deu uma diminuída, as vigílias do Brasil, que viraram um louvorzão. O pessoal vai para a vigília, vai cantando, e vai cantando, e vai cantando, e vai cantando, e não ora, irmão. Não ora. Faz um culto de tarde, lá vai, não ora, irmão. Não é? Por que não ora? Porque o tempo foi passando e as pessoas não querem mais se dedicar à oração. A coroa de alegria do regozijo para quem ganha almas e as vê amadurecer na fé. Como é gostoso, irmão, quando você ganha alguém para Jesus e vê a pessoa amadurecer na fé. Eu lembro, segunda vez que nós fomos na Flórida, uma das jovens da época de líder de jovens lá na Flórida, meu amigo, me abraçou e falou assim, pastor Will, você é meu pai na fé. Que coisa gloriosa você ouvir de alguém isso. Não é? Porque isso traz alegria para o seu coração. Alguém se firmou na fé com Jesus, porque você ajudou. Tem uma coroa para isso, é uma coroa de alegria, de regozijo. Não é? Quantos de nós, irmãos, não é? Os pastores que estão aqui, não é? Que alegria, não é? Ver alguém andando na fé e você se lembrar, e aquela pessoa, ela vê em você que ela está firmada na fé porque você ajudou, que você estendeu a mão. E aí você conta o testemunho dela, você lembra o testemunho dela com alegria. Não é verdade? Eu lembro com alegria, por exemplo, de pessoas que depois de algum tempo, e não é por causa de nós, é porque a gente sabe que a pessoa foi impactada através do nosso ministério. Coloca o nome de filho, lembrando da gente. Olha, eu coloquei o nome do fulano de tal, lembrando daquilo que você fez por mim, de como você me ajudou, para mim que eu conhecesse Jesus hoje. Te dá alegria no coração, irmão. Não é? A coroa de justiça para os que amam a vinda do Senhor e vivem com essa esperança viva. Irmão, tem muita gente hoje, lá nos programas de televisão do Brasil para a próxima eleição, ou aqui, esperando, mas se o fulano de tal ganhar, vai ser... Irmão, tem uma coroa de justiça esperando aqueles que ficam nessa viva esperança para a volta de Jesus. Aleluia. Eu posso te prometer uma coisa, ganhe um ou ganhe outro, vai piorar. Você pode ter certeza, irmão. Vai piorar. Eu posso te dar certeza que o mundo vai piorar. Você pode ficar tranquilo. Pode colocar paz no seu coração quanto a isso. Agora, se você realmente deseja um futuro extraordinário, coloque a sua viva esperança no Senhor. Uma das expressões mais bonitas da palavra de Deus é: não será malograda a vossa esperança. Sabe o que significa malograda? Lembra a palavra logradouro no português, que chama endereço de residência? Logradouro. Malograda, não estará vivendo em um lugar ruim a vossa esperança. Ela não vai ser malograda se você colocar a sua esperança na vinda do Senhor. A coroa da vida para aquele que permanece fiel sobre as provações, e a coroa de glória para os pastores e líderes que apacentaram o rebanho de Deus de boa vontade e não por obrigação, com ânimo pronto. Irmão, uma coisa importante para a obra de Deus é que você faça ela de bom grado. Fazer as coisas de Deus de bom grado, irmãos. Por quê? Porque o Senhor vem buscar uma igreja santa, justa, imaculada, sem mancha, que de verdade espera pelo noivo. Tem muita gente, irmão, olhando na igreja as coisas da terra. Pastor, quando a gente tiver aqui milhares e milhões de pessoas, já pensou os nossos grandes eventos? Não, irmão. O grande evento que nos espera é o arrebatamento da igreja. Esse é o grande evento. Esse é o melhor evento que a gente pode esperar. Enquanto isso, vamos trabalhando, vamos fazendo, vamos lutando, vamos servindo a Deus. Mas o melhor evento que nós podemos esperar é a volta do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o retorno do servo do Senhor, para nós podermos reinar com Deus para sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém.